Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Aprendendo com a Igreja, produzido pelo setor de comunicação da Arquidiocese de Natal. Hoje é domingo, dia 9 de junho de 2024, data que a Igreja celebra a memória litúrgica de São José de Anchieta, jesuíta que, mesmo enfrentando suas limitações de saúde, não mediu esforços para realizar o trabalho catequético em terras brasileiras, além de ser o responsável pela fundação de várias cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, ao lado do padre Manuel da Nóbrega. Histórias que mostram a riqueza da Igreja ao longo dos séculos. São José de Anchieta, que ainda jovem, com apenas 19 anos, embarcou para o Brasil com a missão de evangelizar os indígenas. Um trabalho missionário e uma igreja em saída com jovens à frente desta missão, que mudou a história da colonização de uma nova terra. E o programa Aprendendo com a Igreja desta semana vai falar sobre juventude, o trabalho missionário dos jovens na igreja e a formação de lideranças juvenis para coordenarem estas missões evangelizadoras. Os nossos convidados de hoje são o padre Felipe Andrio, que é o coordenador arquidiocesano do setor Juventude da Arquidiocese de Natal, e a Maria Regina, que é a coordenadora da PJMP, a Pastoral da Juventude do Meio Popular. Obrigado por terem aceito o nosso convite e sejam muito bem-vindos ao Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luciano. Bom dia, caros rádio ouvintes. É sempre uma alegria poder somar com esta ação da Igreja de Natal, do setor de comunicação. A todos que escutam a 91.9, desejo um excelente dia e vamos aqui conversar, refletir um pouco sobre a importância e os desafios da evangelização juvenil hoje. Estou muito feliz por estar aqui. Obrigado, padre. Bom dia a todos, Luciano. Agradeço primeiramente o convite pela participação, de estar aqui presente. É muito importante realmente abrir esse espaço para a juventude da Igreja Católica. A gente tem muito o que somar com todas as juventudes que existem, no meio social. Então, essa conversa aqui eu acho que vai ser bem bacana, bem importante para a gente conseguir partilhar esses sentimentos e essas ideias que tem no setor da juventude, principalmente da nossa arquidiocese. Muito bem, vamos lá então, que tem muita coisa para a gente conversar hoje. Padre, a primeira pergunta que eu faço para o senhor: engajar os jovens nos movimentos da igreja hoje ainda é uma missão muito desafiadora? Bem desafiadora, porque, Luciano, diante de um mundo que apresenta tantas vozes, a igreja, podemos até dizer que compete com diversas outras vozes que o mundo está apresentando, principalmente as vozes de uma cultura individualista, diante das novas tecnologias, dos meios de comunicação, que ao mesmo tempo que integram, ao mesmo tempo também afastam. Cada jovem tem a tendência de utilizar isso para viver no seu mundo, de forma isolada, diante de um mundo com extremos desafios com relação à política, com relação ao mercado de trabalho, com relação à formação pessoal. Então o jovem muitas vezes se questiona o porquê participar da igreja, O que é que a igreja pode somar na minha vida? Então apresentar esta fé, o sentido de vida, permitir que o jovem concilie todas estas realidades a partir da sua experiência de fé, vem sendo um desafio. Então a igreja ela precisa se inventar e reinventar com relação a quais os métodos, quais as estratégias que a gente vai utilizar para estar trazendo esse jovem para aquilo que é o nosso maior tesouro, a pessoa de Jesus. Fazê-los reconhecer-se como um cristão, como um batizado, que ele tem uma missão no mundo, que ele tem um chamado, mas mesmo neste mundo pós-pandemia, as diversas expressões juvenis vêm dando sua resposta e vêm continuando esta experiência de evangelizar, de levar esta boa nova a todos aqueles que trazem consigo esta sede de infinito. Aí somente aquele que é infinito, o nosso Deus revelado em Jesus, é que pode saciar. Então, este é o nosso anseio e temos diversas expressões juvenis na arquidiocese que dão o seu sim para que Jesus seja conhecido e amado no meio dos jovens. Agora, antes de perguntar a Regina, eu tenho que fazer essa pergunta para o padre. O padre Felipe é um padre jovem, O senhor é novo ainda, é jovem. Como que começou esse seu envolvimento com a igreja? Como que despertou a sua vocação sacerdotal, padre? Olha, começou a partir do trabalho pastoral, na minha paróquia. Sou originalmente da paróquia de Santana, na zona norte de Natal, no 11º zonal.
E ali desde cedo comecei a me envolver com a vida da igreja, equipe de coroinhas, pastoral de juventude, catequese. Então sempre veio o desejo de servir, né? Então a minha vocação surge no momento em que eu percebo qual o ministério dentro da igreja que me permite servir mais. Então o sacerdócio me encantou por isso, a possibilidade de realmente ser uma vida completamente doada na ação sacramental, na ação pastoral, na ação missionária. Então, a partir da minha história pessoal de vida, Jesus foi me direcionando e me preparando para essa missão que exerço há pouco mais de um ano. Então, em síntese, é isto, né? Estar na missão fez com que a minha vocação despertasse, principalmente em meio aos jovens, né? Durante toda a minha vida, meu trabalho pastoral foi ligado às juventudes, né? A diversas expressões juvenis. E continua sendo, né? A Igreja de Natal confirma isso quando me coloca à frente do setor de juventude. Quer dizer, o Padre Felipe, ele é um exemplo vivo, né? De que o trabalho com os jovens, desde as bases, rendem frutos importantes para a igreja. Perfeitamente, né? Eu, enquanto vocação presbiteral, sacerdotal, mas os grupos, as expressões juvenis são berço e celeiro de diversas vocações matrimoniais, vocações leigas, vocações missionárias, né? Quanta gente, né, do meu tempo de pastoral de juventude que hoje assume outras missões na igreja, mas assume a sua vocação sobretudo. Então sim, né? Temos jovens hoje que mesmo na sua realidade de estudantes, de jovens solteiros, mas que correspondem ao chamado de Deus. Então é importante a gente ver isso, né? A vocação não é algo do futuro. Deus me chama hoje para fazer a diferença no mundo hoje, né? Então as expressões de juventude, pastorais, grupos, movimentos jovens, tudo isso possibilita que o jovem hoje possa dar uma resposta a Cristo Jesus. Porque durante o meu tempo, né, principalmente um pouco mais jovem, né, de jovem leigo, digamos assim, a gente escutava muito, temos que cuidar dos jovens porque eles são o futuro da igreja. Não o futuro, são o presente. Hoje já dão sua contribuição, hoje, como eu costumo dizer, já são porta-vozes do Espírito Santo que quer trazer a novidade para a sua igreja. Então, há que se cuidar da juventude para que ela reconheça que a igreja é o seu lugar, que a igreja é o seu espaço. E com seu jeito de ser, de viver, de expressar a fé próprio, ela contribui com a edificação do reino de Deus. Os jovens contribuem com a edificação deste reino. Então, é isto. Legal, padre. E a Maria Regina, que ela é a coordenadora da PJMP, tem também pela frente um trabalho muito desafiador, que é coordenar a pastoral e os movimentos. Como que é esse seu trabalho e como que cresceu, como que nasceu essa sua vocação? Como que você começou a trabalhar com os jovens na igreja? Sim. Bom, como você já disse, estou representando a pastoral da juventude do meio popular, né, no setor de juventude da nossa arquidiocese. E foi um convite que veio esse ano, então faz pouco tempo que ainda estou nesse meio da PJMP no setor de juventude. Mas, assim como padre, eu desde criancinha mesmo, sempre fui muito presente nos momentos da igreja, em tudo. Eu sempre fiz pré-catequese, catequese, sou do grupo de coroinhas ainda. Atualmente coordeno um grupo de jovens da comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição, lá em Parnamirim. E primeiro vou falar um pouquinho sobre essa parte da missão de manter os jovens engajados dentro da igreja. Realmente é algo que a gente vivencia muito com nossos jovens, que a gente é um grupo de jovens, mas também prepara para a Crisma. Então a gente tem a missão de deixar esses jovens engajados no ambiente da igreja para que eles possam renovar, né, o seu batismo, que a Crisma é a renovação do batismo, entendendo o que é a igreja, o que é, enquanto pastoral, o meio social que a gente está completamente unido. A Igreja Católica e o meio social, elas se complementam, se unem. Então, trazendo mais a PJMP, né, essa ideia do que a PJMP quer transmitir para esses jovens da arquidiocese. A gente tem uma pastoral que trabalha, como já diz, o meio social, né? Então, a gente quer mostrar para esses jovens que eles vivem esse meio social e que a igreja ela está completamente unida a esse meio social. A gente tem a maior inspiração que a gente poderia ter, que é Jesus, né? Jesus, ele viveu para a sociedade, né? Enquanto estava presente, ele viveu para a sociedade totalmente, deu sua maior contribuição do mundo, morreu pela sociedade. Então, a gente quer mostrar para esses jovens isso, que a igreja não é algo que possa deixar eles cansados. A igreja é algo que está sempre tendo momentos que a gente pode
aprender novas coisas. Então, essa é mais ou menos a ideia que a gente quer transmitir para esses jovens, né? Que eles entendam essa igreja, o Cristo libertador, o meio social e como uma está completamente unida à outra e que as duas separadas, elas não... Sem a sociedade não existe a igreja, né? Então, é meio que isso, basicamente isso. É interessante, Luciano, se você permite, perceber a diversidade de carismas dentro da arquidiocese. Eu lembro que há um tempo atrás eu estive aqui no Aprendendo com a Igreja e trouxe outras duas jovens, uma do movimento Segue-me e outra do Texto da Juventude. Hoje vem Regina representando as pastorais, né? Especificamente a que ela participa e coordena, Pastoral da Juventude no Meio Popular. Então, qual é o rosto da juventude católica da Igreja de Natal? É um rosto multiforme. São diversos carismas, né? Alguns que são a igreja ali na luta pelas políticas públicas, pelos direitos, outros que trabalham carismas de espiritualidade interior, outros que a partir do exemplo de santos são as juventudes das congregações religiosas que vão dando sua contribuição. Então, existem diversos carismas, diversas formas. Então, o jovem é convidado a perceber que do jeito que ele é, há lugar para ele na igreja. Né? Evangelizar a juventude não é colocar numa forma, mas existem diversas forminhas onde você pode se encaixar e tem o seu lugar e até criar novas formas, como assim a gente pode dizer. Então é bonito ver a diversidade. Atualmente nós somos 16 expressões juvenis reconhecidas na Arquidiocese de Natal, cada um com seu modo próprio de viver a fé, cada um com seu carisma próprio. Então nós entendemos isso como uma riqueza, e mesmo diante dos desafios de uma cultura do isolamento, essas juventudes estão aí para dizer que vale a pena a gente se reunir em grupo, a gente ser igreja, a gente ser comunidade, né, dos discípulos e seguidores de Jesus. Agora, padre, acho que até veio bem num momento muito importante nós conversarmos a respeito da juventude na igreja, porque o Carlo Acutis acaba de ser reconhecido como santo, né? Sim. E ele é a verdadeira expressão da juventude, do trabalho que ele mesmo fez para a igreja, para levar os jovens, para catequizar os jovens, e ele mesmo abrindo mão de muita coisa que era propícia da idade dele, se dedicando à igreja. Ou seja, é um símbolo muito marcante para a igreja. É interessante, Luciano. Carlo Acutis nasceu em 1991, o ano que eu nasci. Eu sou um mês mais velho que o Carlo Acutis e ele já vai ser encaminhado para a canonização, mas faleceu com 15 anos, não é? Mas como 15 anos foram suficientes para ele dar testemunho de Cristo e ser realmente um influencer da fé, né? Ele influenciou tantas pessoas até quando colocava: a Eucaristia é minha autoestrada para o céu. É a rodovia que me leva diretamente para o céu. A experiência de fé e a certeza da presença de Jesus na vida dele fez com que ele contagiasse tantos jovens, tanto em sua vida, enquanto viveu aqui conosco, como agora que está na vida eterna, que seu testemunho ecoa, né? E através das redes sociais contagia. E sabe o que é interessante do Carlo Acutis? Como ele é um sinal de unidade para as juventudes. Tantos carismas diferentes que evangelizam jovens de formas diferentes, mas praticamente todos estão felizes com a notícia da canonização do Carlo Acutis e vê ele como uma referência de fato, como um modelo de santidade, como perceber que é possível hoje, na minha realidade, né? Eu vi o documentário do Carlo Acutis, né? Que até a Rádio 91 fez a pré-estreia. O Céu Não Pode Esperar. E uma das coisas que me chamou a atenção, que no documentário, quem não assistiu vale a pena, porque uma das pessoas entrevistadas dizia: pela primeira vez nós temos um santo que utiliza produtos Apple. Não sei se posso fazer a merchandising aqui, mas que interessante. Ele, na sua realidade, no seu jeito próprio de ser, mostra que você, para viver a santidade, não precisa recorrer a anacronismos, a retornar séculos anteriores, a modelos de santidade que corresponderam ao passado, mas que hoje o Espírito Santo suscita novas formas de se viver a santidade a partir da tua própria história, da tua própria realidade, do chão que você pisa. Então, Carlo Acutis é a prova do óbvio, que o chamado à santidade é para todos os jovens. Agora, padre, Regina, como que a pastoral da juventude ela trabalha essa questão da formação de líderes jovens para a igreja?
É muito interessante essa pergunta, porque realmente a gente traz uma liderança, de alguma forma, né, para esses jovens, e é como se fosse uma inspiração, realmente, para esses jovens. E essa questão da liderança, a gente trabalha muito a união, né? A gente precisa, enquanto grupo, a gente trabalha muito a união, né? Sem união a gente não é grupo. Então, essa questão da liderança, a gente consegue passar para esses jovens que às vezes estão entrando no caminho da igreja, muitas vezes não conhecem tantas coisas e aí precisam realmente passar por uma formação, né? E a gente tenta trazer para esses jovens essas ideias do que é a igreja realmente, como eu já tinha falado anteriormente, e mostrar para eles que a gente pode viver diversas coisas dentro da igreja. E ainda falando um pouco do Carlos Acutis, isso me lembrou uma musiquinha que agora eu não sei exatamente de quem é, mas é Precisamos de Santos, Jovens Santos, de calça jeans que bebem Coca-Cola e tomam hot dog. Então isso também a gente pode ouvir a beatificação do Carlos Acutis, né? E muitos jovens não conheciam. E acabaram conhecendo e querendo entender quem ele tinha sido, o que ele tinha feito para a igreja. Então eu acho que essa questão da liderança também é mostrar para esses jovens essas histórias que inspiram, né? Que são tão importantes para a nossa igreja católica. Então eu acho que é isso, a gente precisa liderar. Não quer dizer que a gente é maior do que o outro por ser líder. Não, a gente está tentando traçar um caminho, mostrar um caminho para esses jovens, que eles possam se formar dentro desse caminho, né? E aí eu acho que é isso, a liderança que a gente tenta colocar como pastoral, como grupo de jovens, enfim. Qualquer que seja a expressão, é mostrar esses caminhos que existem dentro da própria igreja, para que eles se sintam bem, para que eles sigam que eles se sentirem bem, né? Agora, antes a gente vai precisar ir para o intervalo, mas antes eu acho que vale até a gente ressaltar, Padre Regina, que essa canonização do Carlos Acutis mostra a proximidade com o nosso país, com o Brasil. Né? Apesar dele ter nascido na Inglaterra, ter vivido na Itália, mas o primeiro milagre dele foi com um brasileiro. Sim. E uma criança, um jovem brasileiro. Exatamente. E como os jovens brasileiros amam Carlos Acutis. Impressionante. Adotaram. Nós brasileiros adotamos de fato. Há uma identificação a partir do seu testemunho de vida, e como isso é bonito, né? A fé, ela rompe qualquer tipo de barreira, qualquer tipo de fronteira, principalmente em tempos em que o Papa Francisco insiste na dinâmica da fratelli tutti, da amizade social. Como é bonito a gente ver que, enquanto tantos se dividem por nacionalidades, por etnias, colocam-se num escalonamento de povos superiores, povos inferiores, a igreja está no mundo para dar testemunho que nós somos um único povo, o povo dos filhos de Deus, que somos todos irmãos. Então é muito bonito realmente essa conexão, não vou dizer essa conexão Brasil-Itália, Brasil-Inglaterra, mas esta conexão da igreja em sua catolicidade, em sua universalidade, testemunhos de santos dos 5 continentes que influenciam todos aqueles que bebem desta experiência da fé. Então, é fantástico, né? Uma excelente ressalva, Luciano. Tá certo. Nós vamos então agora a um pequeno intervalo no Aprendendo com a Igreja, e daqui a pouquinho então nós voltamos conversando com o Padre Felipe e com a Maria Regina sobre a juventude na nossa arquidiocese, a importância que a juventude tem para a nossa igreja aqui na Arquidiocese de Natal. A gente vai um pequeno intervalo e volta já. De volta com Aprendendo com a Igreja deste domingo. Hoje conversando com o Padre Felipe Andrew, coordenador arquidiocesano do setor Juventude da Arquidiocese de Natal, e com Maria Regina, que é a coordenadora da PJMP, a Pastoral da Juventude do Meio Popular. Padre Felipe, a juventude hoje, a gente conversou no primeiro bloco, demos um panorama geral, e o senhor falou que na Arquidiocese de Natal nós temos 16 expressões juvenis. Perfeito. O que são as expressões? As expressões são exatamente a ação da igreja que contempla o jovem nas suas especificidades. Porque
a tendência que muitos têm é colocar o jovem em um único modelo de ser igreja. Mas cada pessoa é única, tem sua própria experiência no mundo, a sua própria visão de mundo, a sua própria experiência de fé. Então, as expressões juvenis são toda a ação da igreja, ação pastoral da igreja, né, que se divide em pastorais, movimentos, novas comunidades, movimentos de encontro. Então, são toda esta ação pastoral da igreja dividida em diversos segmentos que fazem com que a igreja continue a evangelizar, a anunciar a boa nova de Jesus para os jovens. Então, nós temos grupos que são organizados a nível de Brasil, a nível de CNBB, né, como a PJMP, que a Regina aqui representa. A gente tem movimentos internacionais, né, como as equipes jovens de Nossa Senhora, por exemplo. E temos muitos grupos locais, né? Por exemplo, dos movimentos de encontro, o EJAC, Encontro de Jovens Amigos de Cristo, surgiu na Arquidiocese de Natal, que é uma realidade própria de nossa arquidiocese. Aí você já tem o SEGME, que é um movimento de encontro que engloba diversas dioceses e tem uma organização a nível de Brasil. E muitos grupos paroquiais. Muitos grupos que os jovens percebem a necessidade específica da sua comunidade, da sua realidade, se organizam e a partir do método ver, julgar e agir, jogando a luz do evangelho, né, e sendo protagonista lá na sua realidade, eles contribuem diretamente com a paróquia, com o espaço onde estão. São chamados grupos paroquiais, né, que eles não têm uma ligação, uma organização a nível de regional, de nacional, internacional, mas ali na própria realidade mesmo. A partir da necessidade, eles se organizam e vão fazendo a evangelização acontecer. Então, todas estas expressões de juventude formam o que nós chamamos setor juventude. Em síntese, seria isto. Tá certo. Regina, tudo bem que você já faz pouco tempo que você está na coordenação, mas você já atuava na pastoral da juventude, enfim. Hoje, você pode me explicar para a gente de algum projeto social importante que a juventude faz parte, que a juventude está à frente do projeto? Sim. Sim, tem um projeto muito interessante e muito importante para a igreja também, que está ligada. Como já falei, que eu faço parte de um grupo de jovens, né, na comunidade, e a gente trabalha a bandeira da pastoral da juventude. E alguns outros colegas que já fazem parte da pastoral há algum tempo, durante a pandemia, né, o mundo estava sem saber, sem rumo, sem saber o que seria o amanhã. Isolado. E aí alguns amigos mesmo, criaram um grupo, né, a gente pode dizer uma ONG, mas não é completamente uma ONG, mas um grupo que se chama de Mãos Estendidas, que saiu realmente do nosso grupo de jovens, da nossa paróquia, que se chama de Mãos Estendidas, como já falei. E ele é um projeto solidário, ele ajuda as pessoas que estão necessitadas, né? Eles trabalham com cestas básicas, trabalham com entrega de alimentos para pessoas em situação de rua. Então, isso é uma... Como que eu posso falar a palavra? Surgiu de dentro da pastoral da juventude do meio popular, né? A pastoral da juventude guiou, como eu falei, dos caminhos, abriu os caminhos, e esse pessoal seguiu um dos caminhos e conseguiu abrir esse grupo que se chama de Mãos Estendidas e que consegue acolher essas pessoas, trabalhar com essas pessoas. E então é isso, é um grupo que surgiu da PJMP, eu posso dizer que foi da PJMP, que o pessoal que faz parte lá, Rafael, Rogério, vou citar aqui alguns nomes, mas todo mundo que faz parte sabe. Mas é um trabalho muito importante que a gente tá sempre trabalhando ele para que as pessoas não... Se algum dia, por acaso, algum de nós não conseguirmos seguir nesse grupo, que o pessoal consiga sentir no coração a necessidade de trabalhar cada vez mais. Que é a importância da formação desses líderes. Sim, exatamente, justamente. Já pode trazer a ideia do curso aqui? Sim, claro. A gente vai estar organizando o curso, né, da formação de líderes, que vai acontecer dia 16 de junho. E é muito importante a presença desses jovens que são líderes de suas comunidades, de suas paróquias, mas também os que não são líder ainda, né? Porque a gente sabe que a gente não já chega sendo líder de algo. A gente tem todo um caminho a seguir, toda uma construção. E algum dia a gente pode se tornar um líder, né? Pode demorar, pode ser rápido, mas a gente não já nasce sendo líder. A gente tem um chamado, a gente é chamado a fazer parte, a colaborar. Então esse curso ele vai trazer essa ideia, né, de formar o líder. O que é o líder? O que é a formação do líder? Como você pode ser um líder? Então
essa ideia desse curso foi muito importante, que o setor de juventude já vinha trabalhando há algum tempo e conseguiu colocar em construção, e vai acontecer, como a gente vai falar mais um pouquinho mais, vai acontecer, e que a gente espera a participação desses jovens, que são líderes, mas que também não são líderes, mas que sentem no coração que algum dia podem se tornar líderes, né? Essa é a importância. Sempre é exemplo do líder Jesus, né? Exato. Jesus para nós é o nosso maior modelo de liderança. E o que é comum, Luciano e rádio ouvintes, a todas as expressões de juventude, todos os grupos de jovens que a gente tem na Arquidiocese, a dificuldade comum é encontrar pessoas para a missão da coordenação. Né? De repente aquele grupo lá, aqueles 2 jovens estão à frente do grupo, 2, 3 anos, de repente o projeto de vida muda, eles passam, fazem o Enem, ingressam na faculdade, passam no concurso para trabalhar fora, outras pessoas precisam surgir para continuar, e aí sempre é aquela coisa, os jovens não se sentem capazes, os jovens não acham que estão preparados, mas a gente se prepara na missão, né? Jesus envia na missão e a missão vai nos ensinando. Então esse é o desafio, é fazer com que o jovem sinta-se protagonista, sinta-se capaz, né? Que não apresente simplesmente o obstáculo, né? Eu lembro agora de Jeremias capítulo 1, na vocação do profeta Jeremias, ele, mas como eu vou falar em teu nome? Eu sou apenas uma criança, eu sou tão jovem, né? E Deus diz, não se preocupe com isso, as palavras eu colocarei em tua boca, apenas dá o teu sim. Então a gente quer realmente que esta formação de lideranças possa encorajar, né, a tantos jovens a se descobrirem como líderes, como influenciadores da Boa Nova de Jesus Cristo, que possam então influenciar, liderar para gerar compromisso, né, com a igreja, que é isso que vai nos ajudar na edificação do reino. E que é importante também, né, padre, a gente, nós que trabalhamos com a igreja, é claro que não é como trabalhar para uma empresa, não é como trabalhar para um escritório, não é como trabalhar para uma indústria. É um trabalho diferenciado, trabalhar para a igreja, trabalhar na igreja, né? E por outro lado, a gente também vê essa preocupação do jovem, porque a responsabilidade é muito maior, né? Então, por um lado, a gente até entende essa preocupação deles em assumir essa responsabilidade de uma liderança, mas a gente lembra também o que aquela frase que diz, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Exatamente. Né? Então é importante que os jovens saibam disso. Não tenham medo. Quer dizer o Papa João Paulo II, São João Paulo II, não tenham medo. De fato, o pontificado de São João Paulo II, né, encorajou a juventude, as jornadas mundiais de juventude surgem aí. Então você percebe, o maior evento já realizado na Praia de Copacabana até hoje foi a Jornada Mundial da Juventude, né? 6 milhões de jovens ali reunidos. Então tudo isso é sinal de um encorajamento, né, do jovem que não somente vai a outro país no caso da jornada, mas isso é simbólico, porque isso mostra o jovem que tem a consciência e a coragem de ir ao encontro. Principalmente no pontificado do Papa Francisco, que ele tanto frisa, a cultura do encontro. A gente precisa realmente resgatar isso. Os jovens estão no isolamento, na triste ilusão que o isolamento é uma saída. Viver fechado para si, viver no seu mundinho ali ao redor, com as suas seguranças, e muitas dessas seguranças são materiais. Não. A sua bolha. A sua bolha, exatamente. Jesus nos impulsiona a sermos felizes enquanto comunidade, estando juntos, partilhando a vida, né? Esta é a vivência do Evangelho. E nós acreditamos muito que o Evangelho pode e vai continuar a pescar muita gente para o próprio Cristo. O Cristo consegue adentrar no coração dos jovens, né? Regina falava sobre a questão de ações sociais, né? Como os jovens são encantados pelo voluntariado. Pode lançar qualquer proposta de voluntariado, você vai ver que vai ter uma adesão muito grande. É reflexo do coração enorme do jovem em sentir-se amado e querer também partilhar um pouco deste amor. Então a gente precisa investir nas estratégias corretas, né, para o tempo de hoje, para assim agregar cada vez mais essa juventude para Cristo, essa juventude para a igreja. Agora eu queria ouvir de vocês dois o ponto de vista de vocês dois em relação a esta pergunta. A gente, né, de uns tempos para cá, entramos numa situação de vivermos num mundo
literalmente polarizado. É o lado A e o lado B, né? Como que a Pastoral da Juventude, como que a igreja e a Pastoral da Juventude trabalham nos jovens a questão do desenvolvimento do senso crítico para saber separar o A do B e escolher o caminho certo para seguir. É um desafio? É fácil ou não é fácil? É um grande desafio. Tudo está polarizado, não somente a realidade política do nosso país e do mundo, mas a própria realidade eclesial. Quanta divisão, quantas tendências, quantos modelos eclesiológicos, modelos de ser igreja, que estão se degladiando e se confrontando. As redes sociais, infelizmente, às vezes é triste a gente ver, é palco de ataques entre religiosos, entre representantes da igreja, por pensarem a proposta, a identidade da igreja de uma forma divergente. A resposta para isso está na própria formação de lideranças. A formação que estamos propondo para o dia 16 de junho tem como tema caminhar juntos. Dentro da proposta de uma igreja sinodal. A igreja sinodal é aquela em que todos são ouvidos. É a igreja que mais valoriza a escuta do que a fala. E como isso é difícil nos tempos de hoje, Nos nossos grupos, nas nossas realidades, todo mundo quer falar. Mas todos se incomodam quando o outro está falando. Aí já olha no celular, já começa a coçar a cabeça, pensa em outra coisa, se levanta para tomar uma água. Realmente, quantas pessoas são até eloquentes quando falam. Mas como temos dificuldade em ouvir o outro. Então, treinar a pessoa, treinar assim, mas sensibilizar a pessoa para a escuta, é pré-condição para que aconteça o diálogo. E a partir do diálogo, nós vamos superar as diferenças e ver que aquele que pensa diferente de mim não é meu inimigo. Antes de tudo, ele é meu irmão, Dom Helder Câmara, ele dizia, se tu discordas de mim, tu me enriqueces. Então, nos tempos de hoje, se tu discordas de mim, tu és meu inimigo. Não, essa não é a proposta de Jesus. Lembra lá no Evangelho de João? Para que todos sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. É a oração sacerdotal de Jesus. Então, a igreja precisa continuar sendo este sacramento, este sinal da unidade. E eu compreendo que o primeiro passo para isso é a gente se preparar para ouvir o outro. Sem resistências, sem preconceitos estabelecidos sobre como o outro vive a fé, como o outro entende a realidade política, como o outro entende a realidade econômica, mas simplesmente na partilha de vida a gente poder aprender com o outro. Possa ser que eu continue pensando como eu penso, mas eu vou aprender a respeitar o outro e, sobretudo, vê-lo como irmão, vê-lo como próximo. Isso é o Evangelho sendo vivido. E antes da Regina falar, eu acho que também vem ao encontro do que Dom João vem fazendo, da sinodalidade, de ouvir, até mesmo para tomar decisões, para levar a igreja adiante. Então, é aquela máxima, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Perfeitamente. Vamos ouvir mais e falar menos. Verdade. Essa questão realmente ela é um desafio muito grande, com os nossos jovens, para os nossos jovens, realmente trabalhar a ideia de que não existe um lado que está totalmente certo e um lado que está totalmente errado. A gente tem que entender o que é que se faz de certo, A gente tem que fazer as coisas de uma forma certa, seguir um caminho que seja certo. E essa questão me lembra até o tema da campanha da fraternidade desse ano, que é fraternidade e amizade social. A gente precisa ter a amizade do outro, a gente precisa ser amigo do outro. Quanto mais inimigos a gente fizer ao longo do caminho, eu acho que mais mal pra gente vai fazer. Então a gente precisa viver em unidade, viver como irmãos e irmãs. Então essa questão é realmente algo muito complicado. A gente trabalha nos grupos de jovens, que eu já disse que não é só pro Crisma, mas é grupo de jovem, para trabalhar com jovens. A gente trabalha muito essas questões e a gente mostra pra eles que, olha, se você pensa de tal jeito, você pensa do outro, pense o certo. Pense do jeito certo, pense da forma correta. Não é seguir um lado e um outro, é pensar o bem, fazer o bem, Eu acho que a gente quer mostrar muito essa questão de fazer o bem para os jovens. Os jovens realmente são muito engajados na igreja, querem fazer cada vez mais coisas para Jesus, para Cristo. Então a gente quer passar essa ideia de fazer o bem, faça o bem, transforme para o bem sempre. Não precisa ter um lado A, um lado B. Seja você, faça o que você pensa que seja certo, Siga esse caminho do Cristo, siga esse caminho que transforma para o bem.
Eu acho que é isso. E isso também vem ao encontro da mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mundial das Comunicações. Fala sobre a inteligência artificial, mas do agir com o coração. Perfeitamente. E eu tive a oportunidade de ler a mensagem e o que destaca é o seguinte, Luciano. O Papa destaca que o próprio conceito de inteligência artificial é um conceito errôneo, né? Porque a inteligência não pode ser algo artificial. A inteligência não é fruto de um mero processo cerebral. A inteligência passa pelo coração. A inteligência passa pelo sentir o outro, né? Pela compaixão, poder sentir com. Então, como a gente precisa realmente ressignificar alguns conceitos? Porque o Papa Francisco até denuncia isso várias vezes, e em Fratelli Tutti isso é muito específico, né? Quando ele fala sobre a questão da amizade social, que nós somos uma sociedade tão desenvolvida, científica e tecnologicamente. Os smartphones, os computadores estão aí, cada vez fazendo funções antes inimagináveis. E como nós regredimos quando a questão é a humanidade? Nós somos capazes hoje, já, de fazermos turismo para essa parte da estratosfera, né? O turismo espacial. Sim, espacial. Somos capazes de fazer turismo espacial, mas ainda somos a humanidade que permite que irmãos morram com frio. Como a realidade em São Paulo, que estava vendo essa semana, 2 pessoas em situação de rua morreram por frio. Então, até que ponto nós estamos evoluindo? Que evolução científica e tecnológica, que inteligência artificial é essa que cada vez mais possibilita ferramentas para a humanidade e, ao mesmo tempo, a humanidade se torna omissa diante da situação gritante da vida dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Então, é preciso resgatar o óbvio, né? E o óbvio é que somos todos irmãos e isso gera em nós o dever de cuidarmos um do outro. O dever, não a opção. E vale ressaltar também que o próprio Papa Francisco diz nessa mensagem que a inteligência artificial ela só existe por causa da inteligência humana. Perfeitamente. Não é? Então, se a nossa inteligência, a nossa capacidade de desenvolvermos a inteligência artificial fosse tão complexa, ela não existiria. Não é? E agora, é claro, né, que tem o papel dos jovens. A gente vê também que muitos que atuaram no desenvolvimento são jovens, né, no desenvolvimento da inteligência artificial. Sim. São jovens, porque são jovens que estão ligados a todo momento nas tecnologias, sabem mexer aqui, sabem mexer ali, sabem pesquisar, sabem fazer. Então, o jovem é, sim, fundamental para o futuro do mundo, né? Só basta agir com o coração. Perfeitamente. Né? Nós vamos a um pequeno intervalo, vamos ao último intervalo do Aprendendo com a Igreja. Daqui a pouco, então, a gente volta com o último bloco deste programa de domingo. Até já! Estamos de volta com Aprendendo com a Igreja deste domingo. Hoje, conversando com o Padre Felipe André, que é o coordenador arquidiocesano do setor Juventude, aqui da Arquidiocese de Natal, e com Maria Regina, que é a coordenadora da PJMP, a Pastoral da Juventude do Meio Popular. E a Pastoral da Juventude vai realizar no próximo dia 16, domingo que vem, um curso de preparação para novas lideranças. Padre, como que surgiu a ideia deste curso? Olha, a ideia já vem da necessidade antiga, das reflexões do setor juventude, né? Quem está promovendo o curso é o setor de juventude, que aí engloba não somente a pastoral da juventude, mas todas as outras expressões juvenis. Então a gente sempre nas assembleias do setor juventude refletia, é importante formar novos líderes, formar as nossas bases. E claro, cada expressão juvenil já tem um trabalho de formação. Então qual é o diferencial dessa formação de lideranças do dia 16 de junho? A gente está fazendo isso em unidade. São as pastorais, movimentos de encontro, outros movimentos, carismas de congregações religiosas, novas comunidades.
todas as expressões juvenis da arquidiocese vão ter este momento para partilhar experiências juntos, né? Tanto que o nome da formação é este, caminhar juntos, uma perspectiva de sinodalidade e diocesaneidade, né? Também esta formação de lideranças é uma resposta à Assembleia Arquidiocesana de Pastoral e às orientações pastorais do nosso arcebispo para este biênio 2024-2025. Então, é uma das formas da gente corresponder ao plano de pastoral da arquidiocese e poder contribuir para que os jovens sintam-se cada vez mais protagonistas da ação evangelizadora da igreja. Que o jovem veja que ele não é objeto da evangelização, mas ele é sujeito, né? Que não se deve fazer evangelização para os jovens, mas se deve fazer com os jovens e pelos jovens. Ele é um batizado, ele é portador do Espírito Santo, ele é chamado a ser um evangelizador e protagonista na área onde mora, onde atua. Regina, como que vai ser o curso? O curso vai contar com a presença do palestrante Thierry Torres, que é doutor em Ciências da Religião, trabalha no ambiente da catequese e foi convidado, né? O pessoal do setor Juventude fez o convite para ele fazer essa formação com a gente e realmente trabalhar essa questão do que é ser líder, da liderança em si, trabalhar com esses jovens para que eles se sintam protagonistas, como o Padre Felipe já falou, da Igreja Católica, que eles não se sintam excluídos, que eles não se sintam de lado, né? Às vezes alguns jovens, por não terem tanta participação, acabam achando que não são bem vistos ou as pessoas não querem eles trabalhando com a juventude arquidiocesana, paroquial, enfim. Mas pelo contrário, a gente quer que esses jovens que ainda se sentem acanhados, consigam entender que aquele espaço é aberto para eles totalmente, para que eles consigam mostrar quem eles são, mostrar que eles podem ser líderes, mostrarem a essência deles realmente. E é isso, acho que trabalhar a liderança com esses jovens é falar sobre o que é ser jovem nos dias atuais que a gente está vivendo e como a gente consegue liderar outros jovens através dessa ideia. Agora, o que é interessante é que quando a gente fala de liderança, uma liderança não é só aquela pessoa que está ali, faça isso, faça aquilo, vamos lá, vamos em volta, né? Não é só isso. Todos nós somos líderes de uma certa maneira. Perfeitamente. Né? E é isso que precisa ser despertado nos jovens. É motivar para uma causa, né? O que é o líder? É aquele que consegue motivar um determinado grupo a realizar determinada ação. No nosso contexto, né, quem são os jovens líderes? São aqueles que motivam outros jovens a fazerem esta experiência com a pessoa de Jesus, né? A partir de um método, de um carisma específico. Então, é tudo isso que o curso vai trabalhar. E queria destacar também, né, vai ser do dia 16 de junho, 8 da manhã e 5 da tarde, no subsolo da Catedral Metropolitana, né, no salão maior do espaço do subsolo da Catedral, e que este curso ocorre em parceria com a editora Paulus, né? Inclusive o Altieres dos Santos, que será o nosso assessor, ele é escritor da editora Paulus, né? Tem muitas obras muito boas, atua muito com juventude, com catequese, então é um assessor extremamente capacitado, né, para estar despertando e fazer a gente obter esses objetivos. Então todos sintam-se convidados, né? Lideranças de grupos juvenis e catequistas de crisma, né? Tanta gente que pode vir somar e aprender mais com a gente e mais do que aprender, partilhar também experiências, né? Que é um dos objetivos. E eu acho também que vale a gente ressaltar, né? Que o curso também é para os atuais líderes. Sim. Né? Porque, assim, a gente às vezes percebe que a pessoa... ela quer ser um líder, mas ela não sabe o verdadeiro papel do líder. Uma vez eu li uma coisa muito interessante, que a diferença entre o líder e o chefe. Né? O chefe é aquele vai e faça, e o líder fala, vamos fazer, vamos juntos. Ele se inclui. Ele se inclui. O pronome do líder é o nós. É o nós, exatamente. Nós vamos, nós fazemos, nós erramos, exatamente. Nós acertamos. Né? Enquanto que o chefe não, aquele, você errou, você acertou já é mais difícil. Né? Eu acertei. Eu acertei. É verdade. Mas é isso que é interessante, né? E para a juventude também isso é extremamente importante, porque aí sim ele se sente incluído, ele se sente pertencente a esse movimento juvenil.
E despertar o jovem para buscar os espaços, né? Às vezes, nas paróquias, nos grupos, nas realidades, há muita resistência à ação dos jovens, principalmente no planejar. O Papa Francisco, ele denuncia muito isso, principalmente a partir das reflexões do Sínodo da Juventude, no ano de 2018, o Papa convocou um sínodo com o tema Os Jovens, a Fé e o Discernimento Vocacional, né? E ele fala exatamente da importância da juventude ser uma voz ativa e ser ouvida por toda a igreja. Porque na realidade às vezes colocam os jovens para as atividades braçais, para as atividades laborais, mas pensar a evangelização às vezes é um grupo já mais maduro, mais antigo, que acha que só eles podem fazer desta forma, que são imbuídos pelo demônio do sempre foi assim, porque isso é uma praga na igreja, viu? Sempre foi assim, sempre fizemos assim, não. Nós conservamos aquilo que é a presença de Jesus no meio de nós, esta não muda, é imutável, a presença dele, o seu evangelho, a sua doutrina, mas como a gente transmite isso? Se o mundo passa por transformações, né? As formas de evangelização também se transformam. E a juventude domina essas ferramentas, como você bem colocava no bloco anterior, que são necessárias para a gente poder evangelizar de formas diferentes e cada vez mais alcançar o homem de hoje, o jovem de hoje, em suas necessidades. Então, a gente está esperando, né, realmente um curso maravilhoso, bem participativo e que possa gerar frutos para a nossa igreja de Natal. Agora, Padre e Regina, a gente percebe também que os jovens, muitos jovens, eles têm o desejo de participar, eles têm o desejo de fazer parte de um movimento dentro da igreja, mas às vezes eles encontram uma resistência dentro de casa, da própria família. Como que se trabalha a questão familiar com os jovens? Olha, nas minhas experiências, né, de diálogo, de percepção, quantas vezes o jovem foi um instrumento para trazer os pais para a vida da igreja. Isso é mais comum do que se imagina, né? Muito se fala, né? A preocupação de alguns casais, né? Como eu levo meu filho para a igreja, né? Tem isso também. Mas em contrapartida, quantos testemunhos belos eu vejo. Não, hoje nós caminhamos, fizemos encontro de casais, estamos nas pastorais, porque o nosso filho nos incentivou a ir à missa, a viver esta experiência de fé. Então, o diálogo sempre é a saída, né? Então, o jovem é chamado a ser um sinal. E, claro, conversão é algo que leva tempo, né? E a cobrança, meu Deus, como as pessoas falham na seguinte cobrança com relação à juventude. No momento em que o jovem explode, por exemplo, dentro de casa, aquilo que é próprio da faixa etária. Sim. Mas você não é da igreja e está dessa forma? É exatamente porque ele é dessa forma que ele precisa da igreja. Pois o julgamento, né, pelas falhas, pelos pecados, pelas deficiências das pessoas. Então, quem está de fora quer encontrar na igreja pessoas perfeitas. Mas nós que estamos na caminhada sabemos, não somos perfeitos, mas a igreja vai nos levar à perfeição. Ela nos leva à santidade, ela nos leva cada vez mais a este modelo perfeito que é Jesus Cristo. Então, eu vejo isso como um sinal de esperança, Luciano e caros rádio ouvintes. Quantos jovens estão sendo instrumentos de Deus na sua família e levando pais, irmãos, avós a experiência de fé. Então, há muita esperança, né, nos tempos de hoje. Como que foi com você, Regina? Isso é muito bonito de se ver, né? Eu vejo isso, acontece muito lá na nossa comunidade. Os jovens acabam, por entrar no grupo de jovens e fazer essa preparação para o crisma, acabam aumentando a participação deles no ambiente da igreja, né? E aí eles acabam indo tanto, que os pais acabam indo acompanhar, levar e acabam participando também junto com os jovens. A gente sempre trabalha muito a questão da família no grupo de jovens que eu estou colaborando. A gente trabalha muito a participação da família, a apresentação dos jovens para a comunidade, mostrar que os jovens estão ali. E falando também sobre essa questão que você falou do líder, que o líder fala, vamos fazer juntos, vamos trabalhar juntos, nós erramos juntos. A gente realmente trabalha muito isso. A gente consegue fazer tudo de forma unida, em forma de união. A gente sempre faz prepara a liturgia, todo mundo unido. Se um erra, todo mundo errou. A gente consegue participar dos momentos da igreja,
das comemorações da igreja todos juntos. Então a gente não sempre tá mandando, faça isso, faça tal. Não, vamos fazer juntos, vamos para tal canto juntos, vamos rezar um terço juntos, né? Eu acho isso muito importante, que o líder, ele tem que estar junto com o jovem, ele não é só para mandar o jovem fazer algo, ele tem que mostrar, ensinar o jovem também, mas mostrar que ele faz como o jovem faz, né? Isso é muito importante. Porque é também a maneira de você fazer com que o jovem permaneça no movimento, né? Porque o jovem tem muito daquilo, eu não vou mais porque ele manda muito, Sim. Só a gente que faz, ele não quer fazer. Então, esse estar junto é fundamental, porque o jovem, ele ainda vê no líder, naquela pessoa que está ali liderando, aquele papel ele tem uma situação de liderança, mas ele está junto com a gente. Sim. Se nós acertamos, ele também acertou. Se nós erramos, ele também errou, né? Então, isso que é o bonito, é isso que é importante despertar nos jovens. Mas vamos então agora, a gente já está chegando ao final do programa, reforçar mais uma vez o convite, Regina, padre, para esse evento, para esse curso que vai ter no domingo que vem, dia 16, no subsolo da Catedral, para os jovens, para as lideranças. Quem quer participar, faz como? Perfeitamente. Pode entrar em contato através do Instagram do Setor Juventude Natal, né? Pode exatamente ligar também para a Cúria, né? A Secretaria, 3615-2800, pedir para falar com o Setor Juventude, você fala com a nossa secretária Rúbia. Também a gente disponibiliza o contato, né, de WhatsApp 99675-7779. Então, basicamente, se dirigindo durante a semana em horário comercial aqui ao subsolo da Catedral, ou mesmo pelo Instagram do Setor Juventude Natal, @Setor Juventude Natal, você vai ter já o link para fazer sua inscrição, para preencher os seus dados e poder estar participando conosco. Então você, coordenador paroquial, de juventudes, de grupos de crisma, de grupos de expressão juvenis, não perca tempo, motive outros jovens também a fazerem este curso conosco e vamos juntos partilhar experiências e crescer cada vez mais, né, na evangelização. Nós temos essa semana inteira ainda para fazer a inscrição. Pois é, ainda temos bastante tempo para fazer a inscrição. Por favor, se inscrevam. A gente pede que mandem no mínimo 2 jovens por comunidade ou por paróquia, para que eles consigam vir entender o que é a liderança, trabalhar esse tema e conseguir passar para aqueles outros que não puderam vir, né? O que eles aprenderam, a contribuição que eles conseguiram para levar para os outros. Então, por favor, se inscrevam, vai ser muito bacana, vai ser um dia muito legal, a gente vai fazer animação, vai ter a palestra, então a gente conta com a participação de todos. Tá certo, então. Eu quero agradecer demais a participação hoje aqui no Aprendendo com a Igreja, do Padre Felipe Andrio e da Maria Regina, que deram essa catequese sobre juventude tão importante para os dias de hoje, tão importante para a juventude, para a nossa juventude, saber que ele tem sim um papel fundamental dentro da igreja. Padre, muito obrigado pela sua participação. Disponha, que Deus abençoe a todos e não se esqueçam, a juventude não é o futuro, ela é o presente. Que vocês possam se abrir a tudo que os jovens têm a ensinar. Muito se fala que a juventude é a fase de aprender e é indiscutível, a gente aprende sempre, principalmente com as experiências dos mais velhos, dos mais experientes, mas que a igreja e as nossas paróquias, comunidades, possam cada vez mais se abrir ao novo de Deus que é falado através da alegria, do dinamismo, do protagonismo juvenil. Que Deus abençoe a todos. Amém. Regina, muito obrigado também pela sua participação aqui hoje. Eu que agradeço, é muito importante abrir esse espaço para os jovens, conseguir falar sobre os jovens da nossa comunidade, arquidiocese, enfim, esse espaço é um espaço que a gente trabalha muito para conseguir, né, para mostrar a nossa voz, para mostrar quem somos. E muito obrigado novamente pelo convite. O Aprendendo com a Igreja desse domingo vai ficando por aqui. Eu quero convidar você a continuar ligado aqui na 91.9 FM, que daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa direto da Catedral Metropolitana de Natal. Tenham todos uma excelente semana, um abençoado domingo, e a gente se encontra no próximo Aprendendo com a Igreja no domingo que vem. Até lá!